Olá, meu nome é Marcos Almeida. Hoje a gente vai para mais um vídeo da nossa série Rumo aos 100 mil, onde a gente monta uma carteira do zero na prática, com todo mundo, é uma carteira pública, separada da minha carteira. A gente vai fazendo investimentos mensais com estratégia, e para quem sabe investir ou para quem está começando, a didática é simples. O aporte, a forma como a gente conduz a carteira é uma forma muito simples. Então dá para todo mundo aprender e por conta própria cuidar dos seus investimentos. Hoje a gente vai para o 10º aporte, vamos aportar R$ 600. A gente vê que mesmo com esse cenário caótico, carga tributária aumentando, inflação, descontrole fiscal do governo, o mundo em uma estabilidade econômica, os Estados Unidos, que é o pilar de toda a economia do mundo, ele também vem de uma instabilidade, os números não favorecem a decisão de corte ou aumento de juros, mas mesmo assim, com todo esse caos, a nossa bolsa caindo, os fundos imobiliários derretendo, a nossa carteira está positiva. Veja a nossa carteira aqui, ó, esse é o valor aplicado, 6.421, e esse é o valor que a gente tem em carteira hoje, 6.582. A nossa variação é de 2,5%, num cenário de caos. E por que nossa carteira está positiva com tudo isso? É a boa diversificação. É o pilar, a base do bom investidor é a diversificação. E se ela é feita com qualidade, ela não vai garantir que a sua carteira esteja positiva durante todo o tempo, mas ela com certeza vai permitir que você tenha uma recuperação melhor do que a das outras carteiras. E hoje a gente vai aportar em tesouro americano, em dólar, o investimento em dólar. Agora, por que a gente vai aportar em dólar se o dólar está tão alto, se o dólar subiu tanto? Veja só hoje o valor do dólar. A gente tem um dólar aqui a R$ 6,09. Então, se o dólar está alto, por que a gente vai investir em dólar? A nossa proteção. A gente visualizou que a nossa carteira precisa de uma proteção maior em outras moedas que não seja o real. O cenário que o Brasil vai se desenhando, não que o Brasil vá quebrar, não que o Brasil vai se tornar uma Venezuela ou Argentina, mas não quer dizer que não vá também. A ideia é que a gente faça uma proteção em uma outra moeda. E a proteção em outra moeda pode ser em criptomoedas, pode ser em dólar, pode ser em moedas fiat de outros países mais seguros, mas a ideia é não ficar exposto somente ao Brasil. Então a escolha de hoje em dólar, mesmo com dólar caro, é respeitando uma história que o dólar é a moeda base, é a moeda de comparação, de cotação de todos os ativos. Tudo é cotado e comparado com o dólar. Então, considerando o dólar como uma moeda base e uma moeda que se desvaloriza muito menos que o real, mesmo estando caro, ainda que a gente compre ele a R$ 6 hoje, no futuro, ainda que ele caia, ele vai voltar a se valorizar mais que o real. Então não é uma preocupação que a gente precisa ter para quem investe a longo prazo. Ah, eu estou comprando dólar hoje e depois o dólar vai valer menos. Vai valer menos no curto prazo, mas no longo prazo ele vai valer mais, pode ter certeza disso. Agora, é claro, a gente vive no Brasil, não dá para investir tudo em dólar, tudo em outros ativos. A gente precisa investir em real, até porque economias de terceiro mundo, eles dão a nós boas oportunidades. Então não é que a gente não tenha boas oportunidades, mas a gente não pode ficar exposto, considerando que as moedas dos países elas são controladas e centralizadas nos governos. Então a gente tem que confiar no governo para a gente imaginar que nosso poder de compra vai se manter. Então aqui a ideia é fazer uma diversificação em dólar para a gente proteger o nosso patrimônio contra o Brasil. Então a primeira coisa que nós devemos fazer antes de fazer a escolha dos ativos é olhar o balanceamento da nossa carteira. A nossa carteira foi projetada para ter essa estrutura. A gente vê aqui ações 20%, tá? Fundos imobiliários, 25%. Essa é a escolha que a gente fez quando montou a carteira. Renda fixa no Brasil, 20%. Tesouro americano, 20%. ETFs internacionais, que aqui no caso é o ouro, 10%. E criptomoedas, 5%. Aquela foi a projeção. E como está a nossa carteira hoje? A nossa carteira hoje, ela está com tesouro direto 22%, ou seja, renda fixa no Brasil, ações 20%, fundos imobiliários que era 25%, está 20%, ETFs internacionais que era 20%, está 18%, criptomoedas, como valorizou muito nossas criptomoedas,
Hoje está em 12% e o ideal para a gente, dentro do nosso estudo, seria 5%. E ouro, 5%. Então, como é feita essa proteção internacional? A proteção internacional, como foi falado, ela é feita investindo em outras moedas, em outros ativos diferentes do real. É dólar, é criptomoedas, é ouro, por exemplo, é euro. São formas de investimento que a gente se protege geograficamente contra o país que a gente tem risco ou que a gente não quer correr risco. Existem duas regras muito famosas trazidas pelo grande investidor Warren Buffett, que ele diz o seguinte: a primeira regra do Buffett, não perder dinheiro. E a segunda regra, não esquecer da primeira, porque é muito difícil você recuperar aquilo que você perdeu. Então não adianta você querer ganhar muito sem você proteger o seu patrimônio das perdas. O segundo ponto que devemos analisar, que a gente faz mensalmente para a escolha dos nossos ativos da carteira, é o cenário macroeconômico e econômico mundial e nacional. Então, diante disso, a gente olha a inflação, olha a guerra, olha a relação entre países, situação fiscal e situação monetária do país, taxa de juros, inflação. Parece complexo, mas não é. Com notícias e canais adequados, como esse aqui, aproveita e não deixa de se inscrever no canal. Você deixa até o final o vídeo e acaba esquecendo de se inscrever. E aí tem vídeos atualizados que você acaba não participando, não pegando a notícia no melhor momento. Se inscreva no canal e curta o vídeo que você acaba contribuindo com o canal e você fica atualizado. Então, retomando aqui, com essa análise macroeconômica, a gente vê várias situações que nos permitem tomada de decisão. O Brasil, por exemplo, é a sexta maior inflação do mundo e o quarto maior juros nominais do G20. Pensando internacionalmente, o Fed vem reduzindo os juros, ele está cortando os juros, tendo em vista que ele está com a sua inflação sob controle. Considerando que a inflação está sob controle, ele não precisa manter a taxa de juros alta. Então ele vem fazendo um corte de juros. Isso tudo nos permite fazer a escolha dos ativos. Dentro da economia e das notícias de economia e financeira internacional, a gente vê o Bitcoin que vem batendo recorde. Um ativo que bate 100 mil dólares. No Brasil, 600 mil reais. E as pessoas não conseguem entender por que um ativo pode valer tanto. 100 mil reais, 100 mil dólares ou 600 mil reais. E aí vocês me perguntam, pô, se o Bitcoin está batendo 100 mil dólares, por que não comprar só Bitcoin? Aqui vem o ponto, a diversificação é o que vem protegendo nosso patrimônio desde o início. E aquela regra do Buffett que a gente falou ainda agora, não perca dinheiro. Nada é totalmente seguro ou absoluto. E o Bitcoin dentro da renda variável, ainda hoje ele é renda variável, ele é um ativo muito volátil. Então essa volatilidade pode fazer você perder dinheiro. Ainda que a longo prazo a gente entenda que ele vai se valorizar a mais do que 100 mil dólares. Mas mesmo assim você nesse momento deve se proteger. O mundo muda o tempo todo e há interesses internacionais de países e de grandes empresas por trás de tudo que gera na economia, por tudo que roda a economia. Então a gente precisa se proteger o tempo todo. Então investir em Bitcoin é importante? É, mas não só em Bitcoin. Se você fizer isso, você não está protegido usando a estratégia da diversificação. Então agora a gente vai falar dos ativos que a gente vai comprar. Então a gente vai comprar dois ativos dos títulos públicos americanos. Esses ativos replicam esses títulos. E o primeiro ativo que a gente vai comprar, que a gente já tem na carteira, é o TLT. O TLT é um título americano que ele trabalha com títulos de longo prazo, de 20 anos. Significa que a gente compra títulos que vão vencer a longo prazo, daqui a 20 anos em média, ou mais de 20 anos. A ideia com esses títulos é fazer marcação a mercado, além dos rendimentos em dólar. O que é marcação a mercado? Como já foi falado em outros vídeos, a marcação a mercado é a possibilidade que você tem de valorização de um título quando os juros daquele país caem. Por exemplo, os Estados Unidos estão projetando cortes de juros. Então, quanto mais os cortes de juros acontecerem, esses títulos que a gente está comprando hoje irão se valorizar. Se o cenário fosse de alta de juros, não valeria a pena comprar esses títulos, porque com as altas dos juros, esses títulos iriam perder valor. Essa é a marcação a mercado. Então a gente vai comprar R$ 400, aproximadamente 65 dólares desse título TLT. O segundo título, SGOV. O SGOV replica títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Esses títulos de curto prazo, como eles têm pouca volatilidade, eles não trazem a marcação a mercado. Então, quanto à volatilidade, eles são mais seguros do que o TLT que a gente acabou de falar. Então, cada título que a gente comprou busca uma estratégia.
O TLT a gente busca, além do rendimento em dólar e a valorização do dólar, a gente busca a marcação a mercado. O SGOV, assim como o TFLO, ele busca somente a estabilidade da moeda, a gente ter rendimentos em dólar e a segurança de um capital que a gente possa aplicar ele no futuro. Ele faz o mesmo papel do Tesouro Selic aqui no Brasil. E esse título, além de render em dólar, ele é gerido pela maior gestora de recursos americana, a BlackRock. Então aqui o TLT, por exemplo, está custando $94, mas você pode comprar fração desse título. Ele tem um dividend yield de 3,9 atualmente. Pensando em outros índices aqui em 10 anos, o TLT, se você investisse R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje tu teria R$ 1.800. Pensando somente nos rendimentos, seria muito mais vantagem investir no IVVB11, porque se você investisse R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 7.780. Ocorre que a gente está pensando na compra do título no momento que os juros vão cair. No longo prazo, o IVVB11 ele replica as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Então ele tende a valorizar muito. Só que a preocupação hoje é que existem 7 empresas, as 7 empresas de tecnologia da Bolsa Americana, que elas estão muito esticadas. Então, apesar de elas estarem subindo o tempo todo, muitas pessoas acreditam que pode haver uma correção. Então, por conta disso e pensando que os juros vão cair, a gente prefere investir no TLT nesse momento. O segundo título, o SGOV, hoje ele está custando $100,41 e tem um dividend yield de 5,24. Como eu falei, vocês podem ver o gráfico aqui, é um gráfico que quase não tem volatilidade. Então é para segurança, é para fazer caixa, é onde a gente guarda o nosso dinheiro com mais segurança, sem volatilidade. O SGOV também, se você olhar aqui o índice que replica as 500 maiores ações da Bolsa Americana, a gente vê que o SGOV perderia para esse índice. Mas a ideia é a estabilidade do título. A gente vê que é um título bem estável. Então a busca aqui não é simplesmente pelos rendimentos, é sim pela segurança do nosso capital. Então a ideia de não investir em dólar é pensando na desvalorização do real com o tempo. Olha aqui, desde 94, olha a desvalorização que a gente teve da nossa moeda. Já olhando para o gráfico do dólar frente ao real, desde 96 até 2020, a gente vê quanto o dólar se valorizou em relação ao real. Agora a gente vai olhar aqui a nossa carteira, tá? Como a gente falou lá no início, a nossa carteira, quanto a gente tem? 6.542. A valorização dela aqui, a variação está 1,88. A gente vai fazer o lançamento dos ativos na carteira. Fazer o lançamento aqui do TLT, quantidade que a gente comprou, $65. Vamos salvar. Próximo ativo, o SGOV, quantidade que a gente comprou, $35. Vamos dar uma atualizada aqui na carteira. Então agora a gente está com o valor aplicado de 7.032 e um valor bruto de 7.138. A gente já vê uma mudança aqui, a gente tem mais ETFs internacionais, que são os títulos americanos, tesouro direto, ou seja, renda fixa, a gente está com um percentual maior, e com esse cenário que a gente vem percebendo aí do mercado econômico mundial e nacional, a gente vem tendo uma carteira mais conservadora e mais protetiva aqui, com os ativos de renda variável e menor percentual. Exceto criptomoedas que, apesar do valor ser baixo, não ser muito alto, o percentual está alto, mas o valor não é alto, porque ela teve uma valorização nos últimos meses aí, então a gente acabou fazendo uma modificação na carteira. Então a gente percebe como é bom manter uma carteira bem estruturada e diversificada. Assim ficou nossa carteira, ela continuou no positivo e a gente aumentou a nossa exposição em dólar, isso é muito importante, porque o cenário que o país apresenta para a gente hoje não é aquele cenário mais seguro para a gente manter nossos investimentos somente em real. Então agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final, solicito mais uma vez que não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo que ajuda demais, porque assim você vai acabar recebendo os próximos conteúdos e o YouTube vai indicar para outras pessoas que ele entender que é um conteúdo relevante. Muito obrigado.